Fala, queridos. Hoje a nossa dúvida é uma pergunta também que muitas pessoas fazem. O que é o pecado para a morte? Nós sabemos que lá em 1 João vai falar que existem pecados que são para a morte. Que pecados são esses? Para a gente poder entender também que pecados são esses, e eu, lógico, com muita humildade, quero tentar responder a minha visão sobre o que está sendo dito lá em João. Convido você a abrir comigo em 1 João, primeira epístola a João, de João, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui João está fazendo um alerta, que quando você ver o seu irmão pecar, você deva orar por ele, você deva o exortá-lo, o tentar trazer de volta para o caminho certo, desde que não seja pecado para a morte. Alguns vão entender esse tipo de pecado como apostasia. Lá em Hebreus 6 vai falar sobre apostasia, sobre aqueles que apostataram da fé. Outros vão interpretar o pecado para a morte como blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Jesus mesmo disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas eu entendo que o pecado para a morte, não que essas duas visões não estejam certas. De certa forma, apostasia, a Bíblia é bem clara ao dizer que aquele que se apóstata da fé, ele não consegue mais ser renovado ao arrependimento. E a Bíblia também é clara ao dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, de certa forma, essas visões também estão certas. Mas eu acredito que pecado para a morte, e quando você estuda esse contexto dessa epístola aqui, você vai ver que estava sendo escrita para pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas que preferiam andar em caminhos tortuosos, que preferiam andar em caminhos errantes. Eram pessoas conhecedoras da palavra de Deus, das verdades das Escrituras, mas elas queriam andar segundo o seu coração, segundo as suas próprias vontades. Então, o pecado que é para a morte, quando você olha em outras traduções, por exemplo, a minha tradução judaica, ela vai dizer que pecado que conduz à morte. Ou seja, o pecado que está te levando à morte. Então, eu acredito que esse pecado é um pecado deliberado, contundente e consciente. É um pecado deliberado, contundente e consciente. A pessoa sabe que está pecando, mas a pessoa não quer parar. A pessoa já perdeu o temor. Ele é crente, ele conhece a palavra de Deus, ele já aceitou Jesus, já foi batizado, mas ele permanece naquele pecado de forma consciente, contundente e de forma deliberada. Ele não quer largar esse pecado. Esse pecado vai o conduzir à morte. E aqui é morte física e também espiritual. Nós sabemos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecado leva à morte. A verdade é essa. Mas por que João está fazendo distinção entre pecados para a morte e pecados que não são para a morte? Pecados que não são para a morte são aqueles pecados que todos os crentes estão sujeitos a cometer todos os dias. Mas o pecado que é para a morte é aquele pecado que a pessoa não deixa, que a pessoa não larga. É um pecado que já virou contundente, que já virou deliberado. Já não é mais um deslize, mas a pessoa faz com intenção, a pessoa programa cometer esse pecado. A pessoa planeja cometer esse pecado. Esse pecado vai levar a pessoa para a morte, se não houver arrependimento. Porque o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia. Então, se essa pessoa que está nesse pecado, que está conduzindo à morte, se arrepender, logo esse ciclo se quebra.
Então, o pecado para a morte é aquele pecado que não tem arrependimento, que a pessoa não se arrepende. Na verdade, João não estava dizendo sobre um pecado em específico, mas uma vida no pecado. O que João está querendo dizer aqui, para não orar para pessoas que já conhecem a palavra, pessoas que já conhecem a verdade, já experimentaram as coisas da parte de Deus, mas preferem de forma consciente viver no pecado. Preferem de forma consciente, deliberada e contundente viver no erro. Para essas pessoas, por que João está dizendo não adianta orar? Porque elas já conhecem a palavra. Se elas não se arrependem, se elas não se arrependeram, ou se isso não causa mais temor a elas, João está recomendando, olha, por essas eu recomendo nem orar. Por essas eu digo que não adianta nem orar, vamos dizer assim. É melhor que nem se ore, entendeu? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Isso ali não fala de um pecado específico, mas fala de uma vida no pecado, de uma vida contrária à vontade de Deus. E quando a pessoa leva a sua vida conduzida aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, essa é uma vida que vai levar à morte, e à morte eterna. Então, muito cuidado, queridos, porque a intenção do inimigo, do diabo, é nos esfriar espiritualmente. É fazer com que nós venhamos perder o temor, que venhamos perder a sensibilidade de uma vida santa diante de Deus. E quando nós perdemos isso, nós nos afundamos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e por muitas das vezes não conseguimos enxergar mais um caminho de volta à vontade de Deus. E esse tipo de pecado, esse tipo de vida desgarrada da presença de Deus, longe da vontade do Eterno, nos leva à morte. É isso que João estava dizendo, olha, pecado que te conduz à morte. Tome muito cuidado. Pecar, todos nós vamos pecar, mas nós temos a chance e as possibilidades de arrepender. Então venhamos aproveitar essas oportunidades que o Espírito Santo de Deus nos dá. Essas oportunidades de arrependimento, de quebrantamento, de falar, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, mas eu quero lhe buscar porque eu quero a tua graça na minha vida, eu quero o teu favor novamente. Tá? A minha oração para você neste dia é que a graça do Senhor venha te alcançar, que a misericórdia dele venha te alcançar, que o Espírito Santo venha te fortalecer para você vencer qualquer que seja a tentação, o desejo, o pecado que está na sua vida. Queridos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se possível, curte, compartilha, comenta, tá? Compartilha com seus amigos da igreja. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Teremos outros vídeos, então ative aí o sininho para você ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Se você tem alguma sugestão de vídeo que eu possa estar gravando, tá? Manda lá no Messenger, manda no Instagram, que se possível, se eu souber sobre o assunto, se eu souber responder, eu estarei gravando, tá? Muito obrigado, fiquem com Deus. A paz do Senhor.